Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise no mercado cripto. Hoje a gente vai falar de carteiras de baleias que estão distribuindo e a gente também vai falar sobre o curto prazo. E hoje, nessas carteiras que estão distribuindo, é exatamente um grupo de carteiras que eu gosto de acompanhar e muito nas minhas análises, beleza? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Antes da gente ver gráfico, lembrando, se você quiser ter acesso a uma carteira minha, tá? Simplesmente dá um Ctrl+C, Ctrl+V na minha carteira, na minha estratégia, onde toda segunda-feira eu faço um rebalanceamento dessa carteira. Abaixo desse vídeo, na descrição, você vai ter o link da carteira rumo ao milhão. É exatamente uma carteira minha, um objetivo de fazer R$1 milhão aí nesse próximo ciclo, beleza? E saca só, se a gente olha exatamente para o balanço da exchange, né? Exatamente para o inflow e o outflow ali, quanto de fluxo a gente está tendo de envio de Bitcoin para dentro das corretoras ou não, a gente vai ver que tivemos um aumento relevante aqui nos últimos dias, tá? Principalmente ali no dia da fake news, onde a gente teve uma movimentação atípica dentro do mercado, tá? Não sei dizer se essa movimentação aqui foi por conta de chamada de margem, a gente viu que teve altas liquidações nesse dia aqui, mas isso daqui é um movimento para a gente ficar de olho. Caso a gente comece a aumentar bastante volume sendo enviados para as corretoras, isso não é algo muito bom da gente ter, tá? A gente precisa ver altos volumes saindo de dentro das corretoras. Esse é o movimento que a gente quer ver. Isso daqui é exatamente o net ali, tá? O quanto que foi e o quanto que saiu, a gente consegue ver. E esse daqui é o agregado geral, quantos bitcoins a gente tem dentro das corretoras, tá? A gente consegue ver aqui, ó, se a gente der um zoom out, um zoom in aqui, ó, a gente vai ver que entrou bitcoins nesses dias aí, antes ali um pouco da notícia, a gente teve uma entrada desses bitcoins, depois a gente já está tendo uma saída, mas a gente deve ficar ligado exatamente em cima desse movimento. O que aconteceu nos últimos dias com a fake news ali, de que a gente tinha aprovação de ETF do Bitcoin, causou alguns ruídos em vários gráficos. Então, se a gente olha para Price Action, a gente tem vários ruídos dentro do Price Action. Se a gente olha para análise on-chain também, a gente tem ruído desse dia, porque rolou uma movimentação totalmente artificial. Muitas pessoas compraram porque acharam que simplesmente o negócio tinha sido aprovado, outras pessoas foram liquidadas em minutos, então não deu tempo de cobrir suas margens, a gente deve ter envios de criptos para dentro das corretoras exatamente por conta de chamada de margem. A gente teve exatamente muito ruído após toda essa notícia. Então a gente deve ficar ligado nos dados nos próximos dias, tá? Para a gente ver se isso realmente foi um ruído só ou se a gente vai manter esses aumentos, tá, de envio para dentro das corretoras. Caso a gente aumente, isso daí não é algo muito bom no curto prazo, tá? Isso daí me deixaria um pouco mais bearish. Pô, Gui, mas ontem você falou que a gente não vai perder os $25 mil. Galera, sim, mais bearish, mas não para a gente perder os $25 mil quando a gente for falar de price action. E ontem eu expliquei porque eu acho que a gente não vai perder os $25 mil e também porque eu acho que a gente não vai romper os $31 mil esse ano ainda. A gente só vai deixar isso daí para o ano que vem. Ainda vejo que daqui até o dia 31 de dezembro, a gente vai continuar entre os $25 mil e os $31 mil, beleza? A gente vai falar sobre isso também quando eu for falar de price action aqui com você. Mas saca só, se a gente analisar as carteiras aí há um tempo, eu mostrei para vocês que investidores pequenos estão entregando a paçoca, né? Se a gente olha exatamente para carteiras ali com saldo, os menores saldos ali, né, 0,01 Bitcoin, a gente vê que esses caras aqui estão vendendo, eles não compraram tanto o fundo do mercado, eles foram comprar mais ali depois da subida do mercado. Bom, a gente sabe claramente que esses caras aqui conseguem andar na contramão do mercado, né? E a gente vê que esses caras estão entregando a paçoca aqui agora, eles estão simplesmente se desfazendo dessas posições. Essas pessoas aqui, elas não têm perfil, tá, de investidor de longo prazo. A gente vê que são pessoas que apostam mais no curto prazo do que no longo prazo. Então é normal a gente ver isso daí.
As carteiras que têm menos de um Bitcoin, tá? E um Bitcoin é bastante relevante se a gente pensar em termos, principalmente no Brasil, cara. A gente tá falando aí de 150 mil reais, cara, é dinheiro pra caramba. Mas quando a gente olha as carteiras ali com menos de um Bitcoin também, elas estão distribuindo e foram grupos de carteiras que não nos representaram o fundo e o topo anterior. O que eles nos representou ali quando a gente tinha FTX quebrando, a gente viu um pequeno acúmulo, mas a gente começou a ver uns acúmulos maiores depois que o preço ali já estava subindo. Eu não gosto de seguir essas carteiras pequenas, tá? Eu gosto de seguir outro grupo de carteira e eu já vou mostrar esse grupo de carteira para vocês. Só que olha só, quando a gente vai analisar carteiras, a gente sempre tem que trabalhar com a próxima carteira. Porque se eu ver essa carteira aqui caindo e a próxima carteira aqui, né, quando a gente olha para a sequência de carteiras ali, a próxima carteira seria essa daqui. Se eu olho para essa carteira e ela está subindo, significa que essas pessoas elas não estão vendendo. Significa que essas pessoas estão comprando mais ao ponto de que elas saíram dessa categoria e elas passam a entrar em outra categoria de carteiras. Quando a gente analisa aqui o próximo grupo de carteiras ali, né, de 1 a 10 bitcoins, para entender se realmente essas pessoas aqui estão vendendo ou se elas estão comprando, elas não estão comprando, tá? Porque o próximo grupo de carteiras de 1 a 10 bitcoins não tem acúmulo. Então a gente vê que realmente os pequenos players ali, tá? E pequenos players a gente pode considerar abaixo de 1 bitcoin, tá? Eu sei que, cara, para nós aqui, meros mortais, 1 Bitcoin já é bastante coisa, já, tá? Para quem investe, cara, do Brasil, isso é bastante coisa. Como eu falei, 150 mil reais, cara, é dinheiro pra caramba aí no Brasil. Só que a gente tá olhando um ativo financeiro, onde a gente tem fundos de investimentos, onde a gente tem venture capitals, onde a gente tem institucional, onde a gente tem baleias, onde a gente tem bilionários, onde a gente tem muita gente, o mundo inteiro, investindo nesse ativo. Então, abaixo de 1 Bitcoin, passa a ser uma carteira exatamente com saldo pequeno. Se a gente olhar ali de 1 a 10, tá tudo igual. O grupo de carteiras que eu mais gosto de seguir para esse ciclo, e cada ciclo a gente vai seguir um grupo de carteiras diferente, tá? É exatamente de 10 a 100 bitcoins. Se a gente for falar de 10 bitcoins ali, a gente tá falando, cara, de quase 300 mil dólares, tá? Mais de 1 milhão de reais investido. Então aqui a gente tá falando de gente pesada mesmo. Por que eu gosto de seguir esse grupo de carteiras aqui? Lembrando, cada ciclo a gente vai seguir um grupo diferente. Porque esse grupo aqui, ele distribuiu no topo do mercado e ele passou um longo período sem fazer novas compras. Ele só foi voltar a comprar exatamente quando a A3AC quebrou, quando a gente chegou dentro da fase de capitulação. Isso daqui é um sinal de que esses players, eles entendem bem do mercado, eles entendem bem do ciclo. E o que está acontecendo nos últimos dias aqui, ó, a gente está tendo grandes vendas desses players aqui. A gente está tendo uma diminuição dessa carteira. Isso daqui é um péssimo sinal, é um sinal bem negativo, tá? Se eu for considerar exatamente para essas carteiras, se isso daqui dita para mim direção do mercado ou não, sim, isso daqui dita para mim direção do mercado. Obviamente, essas carteiras, elas não vão fazer efeito no preço de imediato. Por que isso não vai fazer efeito no preço de imediato? Porque eles vão fazendo uma distribuição gradativamente, tá? Ao longo de um período. Então, a gente vê que o mercado ele leva um tempo para sentir isso daí, depois ele cair. E outro ponto é que se esses caras estão vendendo, eles não estão comprando, né? Se eles não estão comprando, eles não conseguem sustentar o preço ali e acaba que o mercado reverte quando as pessoas do curto prazo param de comprar também. Então, olha só, a gente vê que isso daqui está caindo, é um péssimo sinal. Só que aqui vai entrar uma observação, tá? Olha só, a gente vê isso daqui caiu, um péssimo sinal, tá? Quando a gente olha para o histograma, a gente tem uma diminuição. Mas lembra que o seu papel é ser um analista e o seu papel não é ser um leitor de gráfico. Cara, eu poderia postar isso daqui no Twitter e falar para você que o grupo de carteiras que eu mais sigo, as baleias, elas estão vendendo, elas estão distribuindo. Isso daqui iria me dar algumas views no Twitter e, cara, esse não é o meu objetivo, tá? Eu, como analista, eu gosto de cavar bastante as informações para tentar entender o que está acontecendo.
Como eu mostrei para você que se a gente analisar o próximo grupo de carteiras aqui, a gente consegue definir se isso é uma real venda ou se isso é uma real compra, a gente vai utilizar o mesmo método para isso daqui. Se a gente olhar para o próximo grupo de carteiras, que é de 100 a 1.000 bitcoins, a gente vai ver que esse próximo grupo de carteiras ele está subindo nesse momento. Com essa subida desse grupo de carteiras aqui e a diminuição desse grupo de carteiras aqui, a gente tem uma possibilidade desses caras estarem aumentando a sua banca, tá? Eles estão saindo da categoria de 10 a 100 bitcoins e eles estão indo para uma categoria de 100 a 1.000 bitcoins. Ou seja, se o cara tinha 100 bitcoins, ele estava aqui dentro desse gráfico. Se ele comprou um bitcoin a mais, ele saiu de dentro desse gráfico e ele pulou para esse próximo gráfico aqui. Isso daqui é uma análise, tá? Quando a gente começa a olhar, a gente começa a entender probabilidades, o que pode estar acontecendo ou não. Obviamente, não é uma certeza absoluta de que esses caras eles estão comprando mais e partindo para o próximo grupo de carteiras. Aparenta que isso está acontecendo. Diante disso daqui, eu não devo simplesmente olhar para essa análise e falar, beleza, então, eu achei. Os caras estão comprando mais ainda e não estão vendendo. Não, eu não posso negligenciar que o gráfico de 10 a 100 bitcoins ele está caindo. O que a gente tem que observar vai ser os próximos dias e os próximos meses. A gente deve sim acompanhar essas carteiras. Porque se essas carteiras elas realmente estiverem vendendo e não acumulando, tá? A gente pode ter sim um desânimo do mercado, tendo o mercado derrubando um pouco mais aí, tá? Ainda não vejo que isso vá acontecer, mas pode ser que lá na frente aconteça sim. Então a gente tem que ficar ligado. Quando você é um analista, cara, sua função é entrar todos os dias, ver o que você tem de números ali, ver o que você tem de dados na sua frente, traçar os cenários e se preparar para ambos os cenários. Aqui eu não estou falando para ninguém que a gente está chegando em topo, que a gente vai voltar para $12.000, que a gente vai parar em $12.000. Não estou falando nada disso aqui para vocês. Não estou criando food em você. Eu estou simplesmente mostrando para você opções que a gente tem daqui para frente. Se esses caras realmente continuar vendendo, aí sim a gente pode começar a acreditar que a gente vai parar em $20.000, mas só se esses caras começarem a vender, mas só se isso realmente estiver acontecendo. Veja quantos se tem na nossa frente. Se isso acontecer, se esse monte de parafernália rolar, aí sim a gente pode ir mais para baixo. Enquanto isso não acontecer, a gente não vai parar mais para baixo, mas a gente precisa colocar isso no nosso radar e se preparar. Então, para quem gosta de analisar e acompanhar os grupos de carteira nos próximos dias, vai ser fundamental, tá? Eu estou acompanhando isso aqui do meu lado e isso vai corresponder em decisões que eu posso tomar de compras ou de vendas nos próximos dias daqui para frente. Novamente, lembre-se que esse grupo de carteiras começou a distribuir ali quando a gente começou a criar novos all-time highs, tá? E leva muito tempo de distribuição. Então, vamos acompanhar os próximos dias aqui. Novamente, lembrando para vocês que nesse dia aqui, a gente teve muito ruído pelo que aconteceu aí das notícias. Bom, partindo para a price action ali, para a gente entender o que está acontecendo, saca só. No gráfico diário, a gente tinha uma linha de tendência de baixa, a gente rompeu essa linha de tendência de baixa, a gente confirmou esse rompimento, a gente subiu, a gente foi embora. Nesse momento, no gráfico diário, nós estamos em tendência de alta no gráfico diário. Por que nós estamos em tendência de alta? Porque nós estamos com topos e fundos ascendentes. O preço do ativo está subindo. Isso daqui não é uma tendência de alta com força, tá? É exatamente uma tendência de alta tímida. E aí a gente pode traçar alvos para essas tendências. Olha só. Se a gente observar o que aconteceu no início dessa tendência aqui, a gente vai ver que o primeiro topo ele foi em 0,618 de Fibonacci. Se a gente observar que o segundo topo ali também, ele foi em 0,618 de Fibonacci. Veja só que a gente bateu 0,618 de Fibonacci aqui também. Inclusive o preço rejeitou essa região ali, voltou, não conseguiu fechar acima. Se a gente traçar mais uma vez aqui o padrão que está sendo constituído nesse momento,
a gente vai ver que o preço foi até 0,618 de Fibonacci, passou um pouco ali, 0,618 de Fibonacci, e voltou. Olha que louco, a gente já encontrou qual que é os alvos desse padrão, dessa tendência de alta tímida que nós estamos tendo nesse momento. A gente pode traçar algumas linhas aqui também, a gente vai conseguir definir canais de alta aqui acontecendo dentro dessa região, tá? Se a gente traçar essas duas linhas aqui, a gente vai ver que o preço está subindo em direção a um canal aí, não tá um canal tão paralelo assim, mas a gente tem um canal de alta aqui. E olha só, se a gente tem os próximos alvos aí, e nesse momento a gente está querendo iniciar um pullback, querendo iniciar uma retração, a gente pode usar Fibonacci também para entender o que aconteceu nas retrações passadas. Olha só, a retração aqui, ela veio até 0,618 de Fibonacci. Então a gente teve uma retração ali de 61% também. Se a gente olhar aqui essa outra retração que nós tivemos, ela passou um pouco de 0,618 de Fibonacci, mas ela se manteve aqui dentro de 0,618 de Fibonacci. A gente pode traçar alvos para essa pernada de baixa aí que pode ser que aconteça nos próximos dias. Olha só, a gente pode vir até 0,618 de Fibonacci também. Ou seja, a gente pode voltar nos próximos dias aí até os 27.800. Eu não me assustaria se o preço voltasse até os 27.800. E na verdade, se ele voltar até os 27.800, eu vou procurar por posições de compra em gráfico diário, porque o mercado está me mostrando que ele já veio aqui 1, 2, 3, 4, 5 vezes e está respeitando esse padrão dentro desse canal. Assim que a gente conseguir identificar esse próximo fundo aqui, que pode ser ali nos 27.800, a gente pode usar exatamente os mesmos alvos que a gente usou nas pernadas anteriores, 0,618 de Fibonacci. O que eu quero dizer com você? Eu quero dizer com você que nos próximos dias a gente pode ter sim o preço do Bitcoin voltando nos 27.500, voltando nesse topo aqui, ó, que foi rompido. Se ele voltar nesse topo, eu vou procurar por compra. E aonde que eu vou procurar por venda dessa movimentação? Exatamente em 0,618 de Fibonacci. Então eu tô falando para você que nos próximos dias a gente pode ter oportunidade de compra e a gente pode ter oportunidade de venda também nas próximas semanas, beleza? Isso se a gente voltar aqui dentro, próximo da base desse canal de alta aqui, se a gente se segurar em 0,618 de Fibonacci e se a gente tiver candles de reversão. Caso a gente tenha essas movimentações, a gente tem operações sim no gráfico diário, operações que são um pouco maiores, operações que são um pouco mais longas aí, que vai durar alguns dias, algumas semanas. Se a gente olhar, por exemplo, para gráficos mais curtos, né, a gente pode olhar para gráfico de 2 horas, por exemplo, inclusive a galera lá de dentro do meu grupo VIP sobre trade pegou essa operação aqui hoje de manhã, eu não consegui pegar essa operação, eu ainda estava dormindo, vocês acordam mais cedo do que eu, mas olha só, a gente teve divergência no RSI com engolfo de baixa, a gente teve simplesmente o preço do ativo ali subindo com o RSI caindo aqui dentro dessas regiões. Exatamente esse candle vermelho aqui, ó, que nós tivemos, a gente teve um engolfo de baixa e já atingiu exatamente o alvo dessa operação. A gente já atingiu o alvo 1 de Fibonacci exatamente no candle seguinte. Quem conseguiu pegar essa operação aí, se eu não me engano, o Nicolas fez 20% aí nessa operação. Cara, simplesmente pegou ali 8% de movimentação de um único candle, não sei qual era a alavancagem que ele estava usando exatamente nesse momento aqui, mas eu consigo puxar isso daqui para vocês agora. Olha só, quando a gente olha para a operação que o Nicolas fez, ele fez 28% exatamente dentro dessa movimentação que eu acabei de falar. Postou isso daqui hoje de manhã lá dentro do grupo VIP. Lembrando, esse grupo aqui é somente para os meus alunos, tá? Não é um grupo aberto. Bom, então a gente tem tanto operações no curto prazo, quanto operações no longo prazo também, quanto operações no médio prazo. Se a gente for falar por operações no curtíssimo prazo, quem pegou esse short aqui, beleza. Mas, no curto prazo, as próximas operações que a gente vai ter vai estar com o RSI ali em regiões de
venda. Então eu esperaria mais pullback no mercado, tá? Como eu falei no gráfico diário, aqui a gente pode entregar mais pullbacks, a gente pode entregar até os 27 mil dólares, e aí eu só vou procurar por compra lá por volta dessa região. Isso para operações de trade, tá? Não vou shortar o mercado dentro dessa região, não tenho grandes sinais assim, a gente construiu sim uma divergência aqui, ó, no RSI também, dentro do gráfico diário, tá? Onde a gente tem um topo mais alto que o topo anterior, enquanto o RSI aqui, ele tá mais baixo que o anterior. O que eu precisaria é exatamente de um candle de reversão aqui com aumento de volume. Caso isso aconteça no diário, aí a gente pode ter alvos até um pouco mais embaixo do que os 27 mil dólares. Mas enquanto isso daí não acontecer, ainda não enxergo uma operação de short nesse momento. Quem pegou ali no curto prazo, pegou, mas eu vou procurar por long logo em seguida após essa movimentação aí. E bom, a nossa querida dominância aí do Bitcoin, ela segue subindo, ela está em topo histórico aí dos últimos anos, tá? Dos últimos 2 anos. Então, carteiras de longo prazo, carteiras que se só tá fazendo o gerenciamento ali, cara, a gente tem que ter mais exposição em Bitcoin nesse momento do que em altcoins e até mesmo em Ether, beleza? Lembrando, se você quiser ter o meu auxílio, se você quiser copiar uma das minhas carteiras, o link tá na descrição. Então é isso. Forte abraço, tamo junto e eu vejo vocês de volta aqui no canal amanhã. Valeu!